nos abençoe a todos, nos inspire a cada um e que sejamos todos guardados junto dele em paz. Eu agradeço o convite para estar aqui em Vitória da Conquista. Já tem um tempinho que eu não vi, acho que uns 3 anos, algo assim. E quando o Barreto me convidou, na verdade já tem 2 anos que ele me convidou, e foi para mim uma alegria para estar aqui. E diz o Espírito Milanês que o convite de um superior é irresistível. Um convite do Barreto não tem como a gente não aceitar. E desejamos a ele uma pronta recuperação, que ele restaure toda a sua energia e possa estar convivendo conosco aqui em curto espaço de tempo. E estar aqui em Vitória da Conquista é uma oportunidade de rever amigos, rever amigas, conhecer novas pessoas. Tive a grata alegria de conhecer o Jonas hoje, estou ocupando o tempo dele. Então, para mim, sempre é uma alegria poder contar suas histórias de vida. E história de vida que esse centro tem 80 anos para contar. 1939 é muito tempo, são muitos anos, são 8 décadas de trabalho, um trabalho idealizado, talvez por pessoas que não imaginariam o quão longevo seria esse trabalho. Com mudanças de sede, com a construção de sede própria, isso é trabalhoso. E com uma reforma terminada há pouco, recente, agora, nesses dias, dessa casa. Então, são muitas histórias, são muitos fatos, são muitas pessoas que por aqui passaram, são muitos espíritos que por aqui passaram e passam. Então, isso é importante. Comemorar aniversário nosso é bom. Comemorar aniversário de uma casa que acolhe a tantos é muito melhor. Então, parabéns aos que estão hoje trabalhando para manter viva esse objetivo da casa, aos que idealizaram, e oramos por todos eles para que se sintam sempre fortalecidos para seguir por mais muitas décadas ainda. E a proposta para nós conversarmos hoje, essa temática, um mandamento maior, vamos então refletir um pouco sobre essa ideia, sobre o que é então esse mandamento maior, que diz o evangelista Lucas, no capítulo 10 do seu evangelho, lá em especial no versículo 25, que Jesus foi chamado doutor, sabendo que Jesus havia calado os seus. Então ele pergunta a Jesus: Senhor, o que devo eu fazer para herdar a vida eterna? E Jesus vira-se para ele e lhe devolve uma pergunta, dá uma resposta devolvendo-lhe uma pergunta: o que está escrito na lei? E faz uma segunda pergunta a título de resposta: como tu lês? E o homem respondeu a ele: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, e amarás ao próximo como a ti mesmo. E Jesus vira-se para ele e diz: disse o bem, faz isso. Jesus por si mesmo a refletir, a buscar a própria resposta. E a buscar a própria resposta dentro do entendimento do próprio interlocutor. Porque ele diz o que está escrito na lei. E depois ele pergunta: como tu lês? Em outras palavras, como você interpreta o que está escrito na lei? Como você entende o que está escrito na lei? E ele então, ele ali faz a apresentação da lei, ele repete o que está escrito na lei. E Jesus então diz a ele: disse o bem, faz isso. Porque ali, naquele momento, toda a
lei, toda a estrutura do Levítico, toda a estrutura do Deuteronômio, toda a estrutura contida, esparsa no Êxodo, toda a estrutura contida nos Números, nesses 5 livros, 4 livros de leis que Moisés apresentou, naquela resposta do homem, Jesus trouxe todas elas para uma só: amar. Amar a Deus, amar ao próximo, são direcionamentos. A lei, ela é um verbo: amar. Essa é a lei. Complementos outros surgem, mas a lei é amar. É o substantivo amor. É o verbo amar. É aquilo que Jesus foi dizer lá na frente: nisto todos conhecerão que vós sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E acrescenta: como eu vos amei. Prova de amor maior não há do que aquele que se dá ao seu irmão, que dá a vida pelo seu irmão. Veja, eis que eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros. Então sempre gira em torno, toda a lei, em torno desse mandamento. Amar a Deus, amar ao próximo, eles não se dissociam. Não há como amar a Deus sem reconhecer a sua criatura. E não há como amar a criatura sem trazer a figura e o sentimento do próprio Criador. Então o Criador, como o evangelista João coloca na sua primeira epístola, o Criador João o chama por amor. Diz o evangelista João: Deus é amor. Então vejamos que há uma forma metonímica de se referir a Deus: amor. E se Deus é amor, e Ele é o Criador da lei natural, a lei natural é o amor, é amorável. Só há esse mandamento. Todos os outros são aplicados. Mas esse mandamento, amar, Deus é amor, é algo que talvez nós não concebamos ainda na sua intensidade e na sua plenitude. Talvez nós não entendamos a força da frase quando João escreve, o evangelista: e Deus amou o mundo. E usa uma forma comparativa para dizer Deus amou ao mundo. Diz: Deus amou ao mundo de tal sorte que deu ao mundo o seu Filho. Para que nós pudéssemos entender qual é a dimensão do amor. Que é um amor para nós aqui horizontalizados na terra, é um amor que nós chamamos de pleno. Então ele diz: amou o mundo ao mundo de tal sorte que deu ao mundo o seu Filho. Todos nós somos filhos de Deus, não há dúvida. Ali é uma forma simbólica de dizer o quão grande é, de fato, o amor. Mas nós não concebemos, talvez, nessa envergadura do que é amar ou do que é o amor, e aí então nós vamos materializando a ideia. Nós vamos tentando colocar de forma concreta aquilo que é um sentimento, um substantivo abstrato. Amor é um substantivo abstrato. Ele não é concreto, mas nós damos concretude quando dirigimos o amor, quando direcionamos o amor, quando colocamos o sentimento indicado a alguém. E é isso que deu, na nossa forma gramatical, uma transitividade ao verbo amar. Quando nós analisamos o verbo amar, quando nós classificamos o verbo amar, ele é classificado como um verbo transitivo. O que é um verbo transitivo? É aquele verbo que, ao ser conjugado e exprimir a ideia, precisa de um complemento. Sem um complemento, o verbo por si não esclarece a ação. Como o verbo gostar, quem gosta, gosta de alguma coisa ou de alguém. Então eu não posso conjugar eu gosto
simples e pura. Eu tenho que dizer que eu gosto de algo, eu gosto de alguém. E o verbo amar assim foi colocado, que é o verbo transitivo. Porque quem ama, ama alguém. Essa forma transitiva do verbo é a maneira que nós encontramos de reduzir, de um reducionismo, de um sentimento amar que é intransitivo. Porque, na verdade, profundamente, quem ama não ama alguém. Quem ama, ama. É um sentimento por natureza. Mas, pelos nossos reducionismos, buscando concretude, nós temos ao sentimento amar uma transitividade. E temos a esse sentimento divino um direcionamento. O que é amar? Nós trazemos para o nosso nível horizontal elementos do amar, elementos do amor, e chamamos esses elementos por amor, chamamos esses elementos de amar. Mas na verdade são apenas manifestações de um sentimento muito maior, um sentimento divino, que é amar. E aí nós estratificamos o amar, nós estratificamos o amor, colocamos estratos, colocamos níveis, colocamos características, colocamos patamares e achamos que cada um deles é o amor. Mas na verdade são manifestações do amor efetivo, verdadeiro. Nós temos o amor estratificado chamado amor eros. O que é o amor eros? É o amor da compensação. É o amor de pessoa para com pessoa, buscando compensação, buscando bem-estar. É o amor rasteiro das sensações. É o amor que gera os elementos da paixão. É um tipo, é um extrato do amor, mas no nível material. Eros. É aquele amor que gera, de certa forma, status de confusão. É aquele amor que dá à pessoa, ou acha a pessoa, que tem o direito sobre outra pessoa, pelo fato de amar essa outra pessoa. É um amor exigente, é um amor possessivo, é um amor exclusivista, é um amor inseguro, é um amor com medo. É um amor que busca a alegria, mas com medo de perder a alegria, é um amor que entristece. Entristece por medo de perder. É o amor da conjugalidade, é o amor dos enamoramentos, é o amor sensação. É o amor que o poeta Luís de Camões, lá no século XVI, escreveu sobre ele. Ele escreveu um poema chamado Cântico ao Amor. E lá ele escreveu: o amor é o fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É um solitário andando por entre as gentes. É um não contentar-se de contente. É cuidar que se ganha em se perder. É um estar-se preso por vontade. É servir a quem vence, o próprio vencedor. É ter para com quem nos mata a lealdade, se tão contrário a si é o amor. Esse é o poema de Camões que fala do amor eros. Do amor que precisa ser compensado para ser. E diz assim: ô Benzinho, hoje você não falou que me ama. E ele responde: você também não falou?
Fala que eu falo. Me ame que eu amo. Esse é o amor de Deus. Esse é o amor que nos prende. É um amor epitelial dos epitélios. É um amor puro e simples, sensação. É um amor que busca a satisfação do que ama, sem avaliar as próprias sensações do amado. É um amor que nós objetivamos, colocamos na forma de um objeto. É um amor que muitas vezes, diz um rabino, que a pessoa dizia amar. E ele dizia, eu acho estranho esse amor. Porque a pessoa diz assim, eu amo peixe, mas mata o peixe para comer. Ela não ama o peixe, ela ama o sabor do peixe. A sensação de bem-estar que aquele fulano gera nele. Veja, esse é o amor que nós colocamos numa pessoa, mas na verdade, o amor que nós temos é a sensação agradável que essa pessoa nos causa. E não queremos perder a pessoa por causa da perda da própria sensação agradável. Veja, esse é o amor eros. É aquele amor direcionado e que fica esperando o retorno. Como vemos no poema de Carlos Drummond de Andrade, chamada Ciranda, que dizia, João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. Vejam que ele constrói a estrofe mostrando que as pessoas amam as outras, mas essas outras não necessariamente amam essas pessoas. João amava Teresa, que, por sua vez, amava Raimundo, que, por sua vez, amava Maria, que, por sua vez, amava Joaquim, que, por sua vez, amava Lili, e Lili não amava ninguém. E como que é o desfecho dessa história de Carlos Drummond de Andrade? João foi para os Estados Unidos, Teresa foi para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para titia, Joaquim suicidou-se, e Lili casou-se com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Esse é o amor de Deus. É aquele amor que eu quero direcionar. É aquele amor que eu quero dirigir. E é aquele amor que eu quero, por amar, ser amado. Por isso é um amor exigente. Mas é amor? É. Uma vez que diz, acho que isso não é amor. Mas nosso nível, materializados como vivemos, é um amor. É o amor eros. É o amor das paixões. Que Chico dizia, o amor é o fogo que destrói, como destruiu o edifício Joel. Mas ele dizia, o amor é o fogo que aquece as mamadeiras nas madrugadas frias para as criancinhas. Depende de que nível nós trazemos o amor. Depende de como nós estratificamos o amor. E esse amor do nível eros, esse amor do nível rasteiro, é uma das paixões. É o amor do prazo determinado. É o maior amor da minha vida. E depois, nos 4 dias, ele diz, hoje eu encontrei um amor, o maior amor da minha vida. E você fala, mas não era o maior amor aquilo de 4 dias atrás? Ele sim, mas esse é maior ainda do que aquele. É o amor da procura. É o estar preso, como disse Camões, por vontade. É o amor pura e simplesmente do olhar, da reação que eu tive ao estar em contato com alguém. É o amor reativo. Esse é o amor eros. Esse é o primeiro extrato do amor. Um amor que
que eu digo de forma egoísta: eu te amo porque preciso de ti. Eu quero sempre mais de ti. Como diz uma letra de música, eu quero sempre mais, preciso sempre mais de ti. É um amor pedinte. É um amor que implica no sentimento. Mas é aquele amor que corrói as próprias relações amorosas. É um amor que Paulo, ainda Saulo, demonstrou por Abigail. O amor que queria aprisioná-la, o amor que queria proibi-la, o amor que combatia aquilo que ela dizia amar também. Porque esse nível de amor, ele é exclusivo. Quando somente nele ficamos. Mas não é um amor ruim, não. Porque é o amor da alegria, da paixão. E quando outros amores trazem também a paixão, eles ficam melhores. Mas ele sozinho, só nesse estrato, só nesse nível, é mais apego do que amor. É aquele amor que, embora diga, eu amo, na verdade, ele está dizendo, eu quero para mim. Até mesmo o amor conjugal, o amor maternal. Até mesmo o amor maternal. Que é um amor amplo. É aquele amor que nós chamamos amor de doação. Que a mãe e o pai amam, independentemente se os filhos devolvem ou não o amor que os pais dão. Mas é amor egoísta. Ainda é amor exclusivista. O pronome possessivo é forte quando digo meu filho. Esse meu é meu, não é que está comigo. Esse meu é meu. De tal forma que imaginemos uma cena, duas mães nesse recinto conversando, duas crianças, uma filha de cada uma, criancinhas pequenininhas, brincando ali do lado, de forma a ouvimos as vozes dessas crianças. De repente ouve-se um show, saem as duas mães correndo, e uma chega lá e diz, graças a Deus, é o filho da outra que está chorando. Não, mas ela vai lá e ajuda com o coração aliviado. Porque esse amor é terreno. Esse amor, dizia Khalil Gibran, só seria pleno na terra se as mães amassem os filhos das outras como amam os seus. Aí nós teríamos um amor mais pleno na terra. É aquele amor que Gibran asseverou aos pais, quando disse a eles, aos pais, vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesmo. Vêm através de vós, mas não de vós. E embora vivam convosco, não vos pertencem. Eu sou o que quiser para falar algo tão perfeito. É aquele amor que os pais dizem, não, o amor que eu tenho pelos meus filhos é amplo, porque eu crio meus filhos para o mundo. Aí você pergunta para a mãe o que é o mundo, ela fala, minha casa. Esse é o amor eros. É o amor que precisa ser alimentado. É o amor que precisa ser massageado. Mas é amor. Temos um segundo extrato do amor. Temos um extrato desse amor eros que evolui, que nós chamamos de amor fíleo, o amor do sentimento, o amor cuja sensação transmutou-se para sentimentos. Que simboliza, ou que é melhor simbolizado, pela amizade, pelo sentimento da amizade. Fíleo. O que é esse sentimento da amizade? No nível do amor eros,
O marido viaja, fica uns dias viajando e depois de uns 4 dias ele liga para a esposa. E depois desses 4 dias, ao ligar para a esposa, ela atender, ela diz: por que você está me ligando somente agora? Depois de 4 dias. Explica. Não convence, ó. Depois ele liga para mim. 4 dias sem ligar para mim. E o amigo diz assim: que bom que você está me ligando agora. Porque a amizade, ela não cobra. A amizade, eu me refiro à amizade, não coleguismos. A amizade, ela não se ressente. A amizade não exige. O amor eros quer transformar a pessoa. É aquela jovem que a mãe diz a ela: filha, você vai se casar com esse rapaz? Vocês dois brigam o dia todo. E ela vira-se para a mãe e diz: pode deixar, mas depois que nós nos casarmos, eu mudo ele. Ou mudei. E a mãe diz para o filho: filho, você vai se casar com essa moça, vocês dois brigam o dia todo. E ele diz o que para a mãe? Eu mudo ela. Esse é o amor eros. Mas o amor fíleo da amizade não quer mudar outros. A amizade, dizia Pitágoras, é uma igualdade harmoniosa. O que é uma harmonia? A harmonia é a soma dos desiguais. É a junção dos desiguais mantendo as desigualdades, porém direcionadas num só sentido. Por exemplo, já ouviram uma orquestra tocando? Já perceberam que quando a pessoa toca um violino, sai som de violino? Quando sopra uma tuba, sai som de tuba? Quando sopra um pistão, sai som de pistão? Quando bate no tambor, sai som de tambor. Cada instrumento tem o seu próprio som. Se toca um tambor, não sai som de violino. Se toca um violino, não sai som de tambor. Porque cada instrumento tem o seu próprio som. Mas, se tocarmos ao mesmo tempo, num só acorde, chega-nos um som harmônico. Chegamos num som só. Mas se observarmos, cada instrumento continuou com o seu próprio som. Isso é que é a harmonia. A harmonia não é a igualização. Mantêm-se as diferenças, mas no mesmo acorde. Por isso a amizade é uma igualdade harmoniosa, ou seja, a amizade é uma desigualdade que se harmoniza e permite que o amigo diga para o outro amigo o que está numa letra de música muito cantada no movimento espírita, cuja autoria é desconhecida. Eu não vou cantar, respeito a vocês, ó. Que diz: gosto de você assim como você é. Pode me amar assim como você é. Quero Deus. Pois se assim não fosse, como poderia ser? De outro jeito, abraço os seus defeitos. Gosto dos seus olhos, do jeito que me olha. Seja assim tão sua, mas me ame sempre igual, em casa ou na rua. Deixe que o vento penteie os seus cabelos, mas faça dos meus olhos para sempre o seu espelho. Deixe que a noite traga uma canção, mas deixe que eu te guarde no meu coração. Isso é, filho. Esse é o amor da amizade. Esse é o amor que transcende elementos de consanguinidade. Esse é o amor que lida com as diferenças, aceitando as diferenças. Esse é o amor que Paulo demonstrava aos gentios, que não eram hebreus, não cultivavam a fé judaica. E ele dizia: fiz-me de tudo para com todos,
para estar com todos, para todos. Porque a época, qual era a grande dissensão entre a ideia de Paulo e a ideia de Jerusalém, da igreja de Jerusalém? A mensagem de Jesus somente para os judeus. E Paulo dizia a mensagem de Jesus para as pessoas. Ele amava todas as pessoas. É o amor filho. É o amor que não escolhe. É o amor que não elege. É o amor que apenas ama, que apenas sai. É o amor que se torna altruísta. É o amor que se alegra com a alegria alheia, que se entristece com a tristeza alheia. Como escreveu o apóstolo Paulo: sei viver em abundância, mas sei viver em penúria. Ou seja, se envolve. Esse é o amor filho. Daí o termo filantropia, advindo do amor que não é direcionado. Daí advém o filantropo, aquele que apenas ama, aquele que serve, como dizia o Espírito Limeiro: ama, trabalha, serve e passa. É o amor que não busca compensação, é o amor que não busca retribuição. É amor. Tal qual Eros também é amor. Mas esse já é o amor do campo do sentimento. Já não é mais o amor confuso, não é mais o amor apaixonado. Esse é o amor temperado. Esse é o amor vivenciado, praticado. Mas entre o Eros e o fíleo, nós temos um outro amor que ensaia de um para o outro, que é o amor chamado estorge, que é o amor de família. É o amar aos meus. É o amar aqueles que são do meu clã, da minha família. Mas é um amor que também concorre. É o amor concorrente. É o típico amor de irmãos. Aquele sobrinho que adora o mais velho, mas tem hora que é muito chato. É aquele amor de irmãos que o irmão diz para um amigo: não, meu irmão é chato demais. O amigo fala: é mesmo. E o irmão fala: por que você está chamando o irmão de chato? Não, você chamou de chato. Não, mas ele é meu irmão, não é seu. Ou seja, eu amo, mas, veja, é um amor que vai ensaiar. Sair do Eros, da posse, para o amor filho. Esse amor de consanguinidade. Esse amor que gera, de certa forma, alguns exclusivismos para os amados. Como na passagem, Jesus estava na casa de Pedro e chega no ladeado fora, porque ninguém conseguia entrar. E aí pensou: se eu disser que é a mãe dos irmãos, ele deixa entrar, ele vai fazer entrar, porque o amor estorge, é o amor da aproximação, é o amor da familiaridade. E Jesus diz o que é essa pessoa: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E ele mesmo responde olhando as pessoas: todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus é minha mãe e são meus irmãos. Ele transforma o estorge em filho. Ele não rebaixa a mãe e os irmãos ao nível dos estranhos. Ele eleva os estranhos ao nível da mãe e dos irmãos. Ele mostra que o amor vai além de uma corporificação, de uma consanguinidade. E esse amor estorge, ele vai então transitar e permitir que ensaiemos para o amor filho, para esse amor mais amplo, para esse amor que Jesus foi demonstrar quando diz aos discípulos: já não mais vos chamo servos, porque o servo não
sabe o que faz o seu Senhor. Tenho-vos chamado amigos, pois tudo quanto aprendi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Esse amor filial, o amor da amizade, esse amor não esconde nada. Esse amor orienta, esse amor esclarece, esse amor aprende, esse amor não exclui. E dizia ele: vós sereis chamados meus amigos, se fizerdes o que eu vos ensino. Veja Jesus falando com os seus discípulos, não os chamando por discípulos, mas chamando-os por amigos. Esse foi o amor filial que Jesus chamou a Pedro. Quando ele disse a Pedro: amas-me. A palavra é filial, não é eros, não é estorge, é filial. Amas-me? Perguntou Jesus. E Pedro responde: amo-te, Senhor, apacenta as minhas ovelhas. Depois ele pergunta: amas-me mais do que esses? E Pedro responde: tu sabes que te amo, apacenta as minhas ovelhas. Depois ele pergunta de novo: amas-me mais do que todos? Ele responde chorando: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo, apacenta as minhas ovelhas. E que momento foi esse que Jesus diz isso a Pedro? Nos momentos finais da sua permanência aqui na terra. Depois que Pedro havia negado a Jesus. Por 3 vezes, Pedro havia dito: não conheço esse homem. E por 3 vezes, Jesus pediu a ele uma só coisa: que de boca dissesse: amo-te, Senhor. Esse é o amor filial. O amor filial, ele não tem ressentimentos. Ele não tem senões. Ele é aquele amor que abraça as circunstâncias, quaisquer que sejam elas. É o amor que traz, que arregimenta, não que dissende. Não é mais aquele amor do poema camoniano. Não é mais o amor confuso. É um amor sabido, sentido, trabalhado, demonstrado. Porque a palavra caridade advém da palavra caritas. Escrita em grego é escrita filial. Esse é o amor da caridade. Esse é o amor que envolve as pessoas. É o amor que faz com que um sinta o outro, independentemente de conhecer ou não conhecer o outro. Esse amor, diferente do eros, que para sentir-se amado tem que estar perto, esse amor filial, como diz a letra de uma música sertaneja universitária, para estar junto não precisa estar perto, diz o texto, diz a letra. Esse é o amor filial. Para estar junto, quando se ama pelo filial, não precisa estar perto. Agora o amor é se não estiver perto, se não contrariar uma lei da física, que diz que 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo, não se sente perto. Mas o amor filial se sente junto, mesmo estando distante, mesmo estando longe, mesmo não estando perto. E não só o amor que reage, é o amor que age. Que treinamos na vida familiar, no convívio familiar. Que treinamos na condição de filho, ainda amor estorge, mas treinamos na condição de filho o amor filial. Na condição de filho, porque filho é amor de recepção. Ser filho, a gente aprende a receber amor de pais. O amor característico dos filhos é um amor de
O amor característico dos pais é o amor de doação. O amor característico dos irmãos é o amor de concorrência. O amor característico dos cônjuges é o amor de compensação. Ensaios para sair do eros e chegar à filha. Para entendermos aquilo que os Espíritos chamam de família universal. O amor filial que exercemos quando deixamos a carne e entendemos que nós nos unimos em família, materialmente falando, pela consanguinidade, mas nós nos tornamos família pelo sentimento, quando eu observo que já fui filho e já fui pai daqueles mesmos espíritos, que já fui irmão, que já fui primo, que já fui longe, já fui distante, mas amo, porque não é mais o fato de ter sido filho, ter sido pai, ter sido irmão, é o fato de ter sido. Quando colocamos a amizade no amor eros, nós damos dignidade ao amor eros e damos alegria e paixão ao amor. Quando na conjugalidade a amizade for a base para que o telhado seja filho, caminhando da sensação para o sentimento. Não, mas eu tenho sentimento, eu sou apaixonado pela pessoa. Isso, paixão. Paixão é um verniz que brilha, mas que recebe o tempo. Que se não aplicado sobre uma madeira boa, corrói junto com a madeira. A madeira do verniz paixão é a amizade. Que uma vez cedida a paixão, carcomida o verniz, só passar porque a madeira é boa, aceita o verniz. Assim é o amor filho. Ele se amadurece, ele sai dos aspectos extremos e fica no equilíbrio, mas se apaixona de tempos em tempos e mantém essa paixão, porque ele também se traz. E esses dois amores, eles são degraus para o amor lá da carta de João, que ele diz: Deus é amor. É o amor ágape. É o amor que transcende quaisquer sentimentos que possam nascer de uma razão ou de uma vontade. É o amor da natureza, da própria existência do ser espiritual que somos. É o amor que nós chamamos então divino, ágape. É o amor que, para entendê-lo, nós usamos a ideia de compaixão. É o amor que se compadece. É o amor que não mais se dirige. É o amor que apenas ama. E qualquer que buscar esse amor, receberá esse amor. De maneira não cognitiva, não intencional, simplesmente receberá o amor daquele ser que vive na estrutura do ágape, na estrutura da compaixão. É aquele amor demonstrado por Jesus em diversas circunstâncias e mostrado por ele de uma forma magistral quando ele vai até Betânia encontrar-se com Marta, Maria, que haviam acabado de sepultar o corpo, e nesse caso foi o corpo, foi o irmão inteiro, porque ele não estava morto, disse o Cristo, havia acabado de sepultar Lázaro. E chega Jesus e chama essas irmãs para levá-lo até onde estava aquele seu amigo. E quando ele chega ali e olha as pessoas, Jesus chora. Duas circunstâncias Jesus chora. Arribado na pedra e quando ele chega e vê o desamparo das pessoas. Por que Jesus chorou?
considerando, vamos apenas abrir um parênteses, apenas para fins didáticos, considerando uma ideia corrente de que Lázaro teria morrido e que Jesus poderia ressuscitá-lo, o que não é o fato, mas para fins didáticos, pura e simplesmente, considerando que pudesse ser assim, por que Jesus choraria? Se ele sabia que ele podia ressuscitar Lázaro. Considerando que se fosse assim, que ele não era, porque ninguém ressuscita ninguém, mas considerando que assim fosse, por que Jesus choraria? Possibilidade, se ele ressuscitaria Lázaro, então por que choraria? Aquele choro é a compaixão. É olhar o desamparo das pessoas e abraçar esse desamparo. E sentir uma empatia o que as pessoas estão sentindo. Esse é o amor ágape. Esse é o amor que se envolve, que é mais do que doar-se. Esse é o dar-se por inteiro. É o ágape. Esse é o Deus amor ao mundo. Esse é o amor que Jesus tinha para com as pessoas. Esse é o amor que Jesus exala. Uma senhora que há 12 anos padecia de uma hemorragia crônica, chamada de mulher hemofílica, mulher hemorroísa, mulher do fluxo de sangue nos evangelhos. E essa mulher, sabendo que Jesus passava, diz para si mesma: estou debilitada, não conseguirei chegar até ele, mas se eu conseguir tocar-lhe, eu serei curada. E ela assim faz. Com toda dificuldade, diz o evangelista, que ela, a mulher, chegando por trás, toca a borda da túnica. A borda da túnica, toca. Chegando por trás. Não. E tocou a borda da túnica dos mestres, dos rabis, era onde fechava a costura, era tudo em uma costura só. Ali significava, o símbolo era conhecimento. Então ela tocou no símbolo do rabi. Ou seja, ela tocou sabendo quem ela está buscando. A borda. Isso é chamado borda da túnica. E diz Jesus: para. Eu imagino o susto que essa mulher teve. Porque ela vai toda sem jeito. E quando toca-lhe, ele diz: para. Ela deve ter pensado: me descobriu. Vai me chamar a atenção. Para. E um dos apóstolos, presumo eu, seja Pedro, tamanha sensibilidade da pergunta, diz a ele: Senhor, quando tu dizes alguém te tocou, se todos te empurram? Veja. Senhor, como tu dizes alguém me tocou, se todos te empurram? E Jesus responde: alguém me tocou, pois de mim saiu o poder. Em outras traduções, pois de mim saiu o poder. Saiu. Isso não se direciona. Naquele momento, o verbo amar não receberia nenhuma classificação de transitivo, porque Jesus apenas amou, e aquele amor curou aquela senhora. Porque diz ela: fui eu. Ele vira essa mulher e diz: grande é a tua fé, grande é a tua demonstração de fé. Esse é o amor. Esse é o amor que transcende. Esse é o amor que vai ao encontro das pessoas. O Eros vai de encontro. É um choque. O Filos aguarda a pessoa. O ágape vai até a pessoa. Como na passagem do centurião, em que diz o texto que Jesus estava sentado à sombra. À sombra. Ou seja, descansando, sentado à sombra. E chega no centurião dizendo: mestre, Rabi, meu servo está doente em casa.
E Jesus, diz o texto, prontamente responde: vamos até a sua casa. O filho diria: traga-o até mim. O Eros diria: estou descansando. O ágape diz: vamos até a sua casa. Veja, esse é o amor ágape, esse é o amor divino. Esse sim é o amor que Jesus veio demonstrar. Esse é o que ele foi dizer: prova de amor maior não há do que aquele que dá a vida pelo seu irmão. Esse é o amor que Paulo foi dizer. O amor do Cristo nos constrange. Constrange no sentido de nos envolve, nos faz ficarmos envolvidos, acolhidos, sentidos. Aquele amor eros de Paulo, de Saulo por Abigail, o amor filho de Paulo para com todos, e o amor ágape de Paulo para com Cristo, quando ele vai dizer: já não sou eu mais quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. O amor ágape que Pedro demonstra quando, subindo a escadaria do templo de Formosa junto a João, e o paralítico, termo do Evangelho, paralítico, pede-lhe uma esmola, e Pedro diz: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Ele não perguntou quem era, por quem estava sendo. O que eu tenho eu te dou. Mas essa passagem, ela é profunda, não por ela, mas pela história de Pedro. Pela história desse elemento que Pedro utilizou para levantar aquele homem, para dizer a ele: levanta e anda. Porque esse Pedro que diz levanta e anda, foi o mesmo Pedro que estava num barco numa madrugada e vendo um vulto caminhando sobre as águas, se atemorizou, e a voz diz: não mais sou eu, era o Cristo. E Pedro diz: se és tu, manda-me a ti. E Jesus diz: vem. E Pedro começa a caminhar sobre as águas e fica com medo daquelas águas e começa a afundar. E afundando diz: Senhor, socorre-me. E Jesus pega-o pela mão e diz: homem de pequena fé. Pequena fé, pequeno sentimento. Mas é o mesmo Pedro que tempos depois, Jesus dizendo que estava por ser crucificado, que seria abandonado pelos seus discípulos, Pedro diz a ele: Senhor, nunca te abandonarei. Irei contigo onde fores, até a morte, se preciso for. E ouve de Jesus: Pedro, os espíritos das trevas querem fazer-te dobrar, querem fazer-te cirandar, como o vento dobra, como o vento ciranda o trigo. Ou seja, querem te derrubar, como o vento derruba o trigo. Mas eu orei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. E te digo mais, hoje ainda, antes que o galo cante, negar-me-ás 3 vezes. E ele desfaleceu-se na fé. Ele desfaleceu-se no sentimento. Mas é o mesmo Pedro que lá na porta de Formosa, Jesus já no mundo espiritual, ele diz: em nome de Jesus do Nazareno, levanta-te. Porque o amor trabalha assim. Não se limita no extrato que nós estamos. Buscamos sempre mais, gostar e amar mais, envolvermos mais, sentirmos mais as pessoas. Envolvermos de fato com as pessoas. Esse é o amor ágape. Aquele amor que Jesus dizia a muitos: vá e não tornes a errar. Porque ele enxerga o amor ágape e o futuro. Ele não mede o passado. Ele não mensura o que foi feito. Ele acredita no potencial do que pode ser feito. Vá e não peques mais, diz ele. Em outras palavras, poderia dizer: você pecou muito, vê se não repete. Não. Vá e não peques mais.
demonstrar apenas falas e ama. Esse é o amor ágape. Esse é o amor que Paulo cantou e decantou no capítulo 13 da sua carta primeira aos Coríntios. E o interessante é que no final do capítulo 12, Paulo faz um ensaio. O último versículo, Paulo faz um ensaio e vai dar um indicativo do que é de fato o amor, o que é amor. E ele vai dizer no último versículo, do capítulo 12, versículo 31, ele vai dizer: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Aqui no capítulo 12 da carta, Paulo fala dos dons do Espírito. Os dons do Espírito são dados a cada um para aquilo que for útil. Ele fala dos dons, dos carismas, e depois no final ele vai dizer: olha, não está aqui, olha para a minha conta. Veja, mostrarei um caminho mais excelente do que esses dons. E vai dizer desse caminho excelente: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, eu seria como metal que soa, ou como o sino que tine. Ou seja, eu só faria barulho. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios de toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, eu nada seria. Veja que Paulo coloca aqui o amor como um dom, ou seja, é da natureza nossa, é um dom do Espírito, é um dom nosso, que precisa ser desenvolvido, precisa ser educado, precisa ser trabalhado, precisa evoluir. E segue o apóstolo: e ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo a ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Veja como é que ele já distribuísse todos os meus bens para os pobres. Veja, o ato, se não tivesse um sentimento, nada seria aproveitado. Depois, à frente agora, ele vai caracterizar esse amor. Ele vai dizer o que é, quais são as características desse amor ágape. Vai dizer: ora com indecência, não busca os seus próprios interesses, o amor não se irrita, o amor não suspeita mal, o amor não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta, o amor tudo entende. Veja como ele caracteriza o amor. Esse é o amor sentimento pleno, transcendente. Esse é o amor divino, ágape. E segue o apóstolo dizendo: a caridade, o amor faz a caridade, e o amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Porque ele coloca o amor dentro dos dons, mostrando que os outros dons todos podem desaparecer, mas esse não. E segue ele: porque em parte nós conhecemos e em parte nós profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que o é somente em parte será aniquilado. Depois ele diz: porque agora vemos por espelho. Essa nossa confusão do amor.
Agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Desses três, o maior deles é o amor. Veja o ministério. Que tratado é escrito por um homem que no primeiro momento tinha o Eros, que o deixava agressivo e enciumado. Tinha um amor ao Eros que defendia Moisés, como bem disse Estevão. A Moisés, quem ele conhece. Mas quando ele conhecer a Jesus, ele também o defenderá. Paulo a Paulo. Ele partiu do Eros e chegou ao ágape. Ao ágape para poder dizer, não sou eu mais quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Que pôde dizer, combati o bom combate, guardei a fé, sou vencedor. Combater o bom combate contra si mesmo. O jornalismo que trazemos, esse é o bom combate. Porque é por espelho, em parte. Porque nós reduzimos o amor aos nossos próprios desejos, às nossas próprias vontades. Mas então veremos face a face, dizer. Ou seja, nós evoluiremos nesse quesito chamado amor. Dizer, quando vier o que é perfeito, então o que o é somente em parte será aniquilado. Ou seja, o amor ele sempre vai ser exercido na plenitude, não na forma parcimoniosa, exclusivista, econômica que nós damos ao amor. Quantas pessoas dizem que não querem amar com medo de sofrer? Porque estão no nível Eros. Porque o amor ágape não sofre. O amor ágape a todos, Jesus demonstra lá no alto da cruz. Entrou em Jerusalém saudado por várias pessoas. Entrou em Jerusalém e as pessoas gritavam Hosana, chamavam-no por rei, jogaram flores no chão, puseram tapetes para que ele passasse sentado no burrito. E essas mesmas pessoas, à exceção de algumas, semana depois, diziam o quê para ele? Ou sobre ele? Crucifique. Ele içava a cruz. E do alto da cruz, olhando as pessoas que o saudaram e que pediram para crucificar, o que ele disse? Se fôssemos nós, o que nós diríamos? No nosso Eros. Tudo bem? É assim que vocês fazem comigo, né? Curei meio mundo de vocês e vocês me põem agora aqui na cruz. Se fosse mineiro, eu diria, pode deixar. Vocês vão ver quando precisarem de mim. Mas o amor ágape que estava ali disse o quê? Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Jesus escolheu os 12 melhores homens que tinha para segui-lo. Ele escolheu. Ele mesmo disse, não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi a vós. Pois eu já vos conhecia, pois antes que o mundo fosse, eu já era, dizia ele. E ali, nominalmente, ele chamou um a um, de Simão até Judas. Chamou um a um. Os 12 melhores que ele poderia ter. Um traiu, um negou, e 9 fugiram quando ele foi preso. Tudo de uma boa. Os melhores, de 12, um só ficou, um jovenzinho chamado João.
Jesus é crucificado e depois ele apresenta-se, depois da crucifixão, ele apresenta-se para aqueles 11 que ficaram lá, trancados com ele. Ele se apresenta e diz o que a eles. Se fôssemos nós que nos apresentássemos com o nosso amor eros, o que nós diríamos? Turma de ingrato. É assim que vocês fazem comigo, né? A hora que precisou, estava lá. Pedro, curei sua sogra. E é esse o pagamento que você me dá? Mas o que Jesus, o ágape, disse? A paz esteja convosco. Nada perguntou. O ágape não se mantém. O ágape não espera. Ele vai. O ágape não exige. Ele volta. Esse é o amor ágape. Esse é o amor. O ágape. Esse nível de amor. Que estamos longe dele? Não sei. Mas nós podemos dizer que estamos no caminho dele. O longe ou não, cada um que por si se coloque. Mas estamos todos no caminho dele. Estamos aqui encarnados em nome do ágape. Que na questão de número 171 do Livro dos Espíritos foi chamado de justiça. Em que se fundamenta a verdade da reencarnação? Questão 171 do Livro dos Espíritos. E a resposta foi: na justiça de Deus. Pois um bom pai nunca fecha as portas para arrependimento dos seus filhos. Essa justiça leia-se no amor de Deus, nas leis amoráveis de Deus. Esse é o ágape. Esse é o mandamento. É esse que Jesus pediu para que aquele doutor da lei dissesse o que está escrito na lei. Como tu lês? Então perguntemos a nós mesmos: como estamos lendo o amor? Como estamos lendo o mandamento? Como estamos sentindo essa potencialidade de Deus em nós do amor? Porque disse João que Deus era amor. E diz o Gênesis bíblico que somos criados à imagem e semelhança do nosso Criador. Se o nosso Criador é o amor, nós somos semelhantes em amor. Se Deus é amor com A maiúsculo, nós somos amores com A minúsculo. Nós temos a essência. Estamos no eros da exigência, no filos da doação ou no ágape da transcendência. Não interessa se nós olharmos o ágape como sendo o nosso destino, como sendo o nosso objetivo, como sendo o mote da nossa existência, o porquê de nós existirmos, o para que nós existimos. São esses sentimentos de amorosidade, do ágape, que faz com que as palavras de Jesus não nos cansem. Repetimos essas palavras há mais de 2000 anos e elas não nos cansam, porque nelas estão os sentimentos, estão o amor, os elementos do amor. Quando Jesus dizia: não vos deixareis órfãos, não era retórica, voltarei para vós. Quando ele dizia: estarei convosco até a consumação dos vossos dias, não era retórica, era realidade. Quando ele dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, ele demonstrava o caminho do amor para chegar ao Pai.
Quando ele dizia: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, fatigados, e eu vos aliviarei, é porque ele sabia que tinha o que nos confortava. Quando ele dizia: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, é porque ele sabia com quem ele estava lidando, o potencial que todos nós temos para crescer. Quando ele dizia: pois leve é meu fardo, suave é meu jugo, é porque ele conhecia as nossas forças e só colocava o tempero do amor. Quando ele dizia: encontrareis refúgio para as vossas almas, é porque ele abriu o seu coração de amorosidade para nos acolher. Quando ele deixou inúmeras ou várias pessoas em Cafarnaum e cruzou o mar da Galileia e foi até Gadara, para que ninguém está incógnito para o amor de Deus, e que esse homem só, cujo nome sequer sabemos, foi chamado de um endemoniado gadareno, era visto por Jesus. Imaginemos, em segundos Jesus transformava a vida das pessoas, em segundos. Disse a Pedro: joga tuas redes fora, de ti pescadores de almas, 5 segundos talvez. Levi, levanta e segue, 1 segundo, e ele transformou a vida de pessoas. E ele ficou no mínimo uma tarde inteira cruzando o mar da Galileia, 4 horas que seja, 1 hora, 3.600 segundos, 4 horas, 14.400 segundos. Se ele levasse 10 segundos para transformar a vida de uma pessoa, ele transformaria a vida de 1.440 pessoas. E ele deixou tudo isso para transformar a vida de uma pessoa, chamada o endemoniado gadareno. E nós achamos que estamos incógnitos, que não somos vistos, que não somos sabidos. Jesus mostrou com seu amor que o que vale é a individualidade, é o indivíduo, mas que no nosso nível de amor eros, ficamos individualistas. E ele quis mostrar que a individualidade vale tanto. Quando ele dizia: nenhuma só ovelha do meu rebanho ficará fora do aprisco, ou seja, ficará fora do galpão, do local de guarda. Quando ele dizia: eu sou o bom pastor, e o bom pastor conhece as suas ovelhas, e as suas ovelhas seguem a sua voz. Porque ele dizia o bom pastor, porque ele amava a todos nós e nos ama. Porque ele estava dizendo que era para segui-lo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, dizia ele. Eu sou a videira, dizia ele, e o galho que ligar em mim jamais perecerá, dizia ele. Meu Pai vos dá a vida e vou-la dar abundantemente, dizia Jesus. Aquele que comigo não junta, espalha, dizia Jesus. Como pode os convidados estarem tristes se o noivo está presente, dizia Jesus. Esse é o amor. Esse é o Deus, seu Filho, não no sentido de filiação, todos nós temos a filiação, mas no sentido de o amor se materializa. O ágape se faz presente e transforma o mundo a partir do momento que nós transformamos as nossas paixões em sentimentos, os nossos desejos em vontade, os nossos pensamentos em atitudes, as nossas atitudes em sentimento. Quando assim transformamos, ou transformarmos, nós sairemos
desse amor exclusivista e rasteiro para o amor transcendente daqueles que se podem de fato sentir e dizer filhos de Deus. Porque sentem o amor do Pai pulsando no nosso próprio ritmo de existência. Esse é o mandamento. Esse é, não o maior dos mandamentos, esse é o único dos mandamentos. Amar. Amar. E amar. Assim nós estaremos crescendo na escala evolutiva estabelecida pelo próprio Criador. E entenderemos de fato o que é amar o mundo. Entenderemos de fato o que é sentir-se amado por Deus. E com certeza não nos sentiremos desamparados. Não nos sentiremos órfãos. E amar ao próximo já são cenas do próximo capítulo, que falaremos amanhã, pela manhã, que é justamente a caridade tal qual entendia Jesus, que é justamente o amar ao próximo. Hoje ficamos só com amar a Deus, para tentar entender e sentir e amar ao próximo, a partir da manhã, às 9h30. Agradeço a paciência de vocês e ficar aí sentado ouvindo. Agradeço mais uma vez o convite que foi feito para estar aqui de volta nessa cidade que vai tão bem me fazer. De uma maneira bem mineira de agradecer, Deus nos pague pela atenção, Deus nos pague